E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e hoje a gente vai começar uma série, uma pequena série dentro da nossa playlist de História das Religiões, mas também ela pode entrar aí em História Geral, já que nós falaremos aqui de História do Cristianismo. E eu não sei quantos vídeos a gente vai ter nessa série, tá? Então acho que é importante já destacar isso logo de cara para vocês. A gente vai com muita calma. Eu tive muito estudo para poder fazer logo esse primeiro episódio, essa primeira aula, porque a gente vai falar sobre cristianismo primitivo. Então é uma aula bem interessante e a gente fala muito mais, inclusive, sobre questões ligadas à política do Império Romano, à economia do Império Romano, ao militarismo romano. Então, assim, não é uma série que, nesse caso, por exemplo, não é uma aula que a gente vai ficar aqui lendo o Novo Testamento. Acho que é bom, importante destacar isso para vocês, e também já é importante destacar, já avisar logo de cara que eu não tenho nada com a sua crença, com o seu credo, com a sua fé. Eu não tenho nada com isso. A gente está aqui fazendo uma aula de história, com base em fatos dentro da concepção da ciência, das ciências humanas, para falar de cristianismo, tá? Então, aqui eu não vou questionar em nenhum momento a sua fé. Acho que é importante destacar. Dito isso, né, depois desse tempo todo, eu já peço para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito e curtir esse vídeo, porque aí você ajuda, deixa eu ajeitar o microfone aqui, ó. Você ajuda o canal a crescer, gente, é muito importante isso aqui pra gente continuar fazendo esse trabalho. Lembrando também que as referências bibliográficas estão aqui na descrição e as minhas redes sociais também na descrição e no comentário fixado. Pelas redes sociais eu sempre aviso qual é já o cronograma da semana. Então, estou aguardando vocês. Vamos lá então começar. Bom, primeiro vamos definir o que a gente fala de cristianismo primitivo, porque ele tem várias fases. Não dava para colocar toda a história do cristianismo em um vídeo só. Até dava, mas seria muito resumido. Eu prefiro trazer com mais detalhes aqui para vocês daquela forma didática que vocês conhecem. É a primeira etapa do cristianismo que inicia, inclusive, enquanto a vida, né, durante a vida de Jesus. A gente vai colocar aqui um recorte de tempo que eu acho que é bem importante para vocês. Mais ou menos é a história, né, uma fase inicial dessa história cristã que vai mais ou menos no ano 30 depois de Cristo. Então ali é o período, inclusive, por volta ali do que a gente fala da ressurreição de Jesus Cristo. Tá? Aí conceitos também a gente vai trabalhar ao longo, não se preocupem, porque Cristo, tal. Até mais ou menos o ano de 325 depois de Cristo, que é quando a gente tem o primeiro concílio de Nicéia. Concílio é uma reunião ecumênica que debate, que envolve os grandes líderes da igreja, importante destacar isso, que define dogmas, define posturas da igreja, símbolos, ritos, né, a liturgia, define daí para frente. O mais famoso, talvez, que a gente conheça seja o Concílio de Trento, que é aquele que dá uma resposta à reforma de Lutero, mas existem outros concílios. Aqui a gente vai falar basicamente de dois. Então esse concílio de Nicéia, que foi realizado na atual Turquia, tá? Foi dentro do governo, por exemplo, do imperador romano, importante destacar isso, Constantino. Então foi 325 depois de Cristo. Alguns anos depois ali a gente já pode definir também alguns resquícios desse cristianismo primitivo. Alguns anos antes do concílio de Nicéia, a gente teve em 313, né? Se eu pegar ali, 313 depois de Cristo, a gente teve dentro do Império Romano, do governador, do imperador Constantino, o chamado Edito de Milão, que é uma lei, né, que foi estabelecida, onde o próprio imperador Constantino, que havia ali depois se convertido ao cristianismo, havia decretado Roma como neutra em relação ao credo, em relação à religião. Então significa que não se perseguia mais tanto cristãos, pelo menos não por parte do Estado. Foi proibida a perseguição aos cristãos. A gente vai entender um pouco mais daqui para frente. E a gente precisa pegar um pouco desses antecedentes, porque para falar de cristianismo a gente precisa falar de Cristo. E quem é Cristo? A gente está falando de Jesus Cristo, daqui a pouco a gente entende um pouco mais desse conceito. Lembrando, estamos trabalhando com história, mas eu respeito demais a sua crença, as suas crenças, seu credo, né? Então,
Em meio ao nascimento de Jesus, tudo que envolve ali o que vem antes do nascimento, durante o período de infância, que você tem pouco registro, pouquíssimos registros, pouco se fala, e até ali os seus 30 anos, a gente tem, por exemplo, na Judéia, a gente está falando de uma região do Oriente Médio, Palestina, certo? Ali Israel, né, que vamos falar, que era uma região, uma província dominada pelo Império Romano. Lembra que em Roma, durante a República, conquistou grande parte do território ali às margens no Mediterrâneo, e durante o Império isso prevaleceu mesmo, reduzindo as conquistas, prevalecia as suas áreas conquistadas. Então ali você tinha, e Roma, lembrando, Roma era um estado pagão. É um estado que defendia lá o seu politeísmo, né? Os vários deuses, o deus Júpiter, Marte, deus da guerra romano, muita influência ainda que vinha lá de trás, dos etruscos, dos gregos também. Então Roma era pagã, certo? E aí você tem na Judéia um contraste. Só que é um contraste muito mais complexo do que você imagina. Porque em meio a esse período que a gente está falando do nascimento de Jesus, o que a gente tem na Judéia são grupos, povos ali entre os judeus, grupos ali entre os judeus bem distintos. Então, por exemplo, nós tínhamos os saduceus, que pertenciam a uma aristocracia, que tinham pouco contato com a grande população da região, mas eram ricos, inclusive ricos comerciantes, e eles até que se davam, né? Lidavam bem com a questão do politeísmo, do domínio romano, que não os atingia muito, porque eles estavam muito mais interessados na questão das riquezas. Ao mesmo tempo, nós tínhamos ali os zelotes, que já é um grupo que preferia fazer uma resistência a esse domínio romano, tá? Uma resistência armada contra o domínio romano, também eram judeus. E um outro grupo que se considerava aí fora da política, que eram os essênios, que quando tinham ali os seus templos destruídos, eles geralmente migravam, eles fugiam, iam para o deserto. Então o local onde Jesus nasceu é um local de muito conflito, tanto político quanto também dentro de contextos religiosos. Bom, e aí a gente precisa entender o conceito de Cristo, porque esse conceito já leva a uma dissidência dentro do próprio judaísmo. Quando a gente está falando em Cristo, aí a gente já está falando de Cristo já na sua fase adulta, tá? Ali aos seus 30 anos, pregando, a gente não vai entrar nesses conceitos necessariamente, mas após inclusive o batismo, né, no Rio Jordão, por João Batista, Jesus ele passa a pregar a sua palavra. E até um determinado momento, é o que a gente precisa entender, o cristianismo, a gente chama de cristianismo, mas não necessariamente que eles chamassem, ele era como se fosse uma seita dentro do próprio judaísmo, como outras que a gente falou. Então, uma vertente dentro do judaísmo. O cristianismo ele surge do judaísmo, Jesus, de uma família judaica, os apóstolos também. E a ideia de que após essa questão da pregação, das ideias defendidas por Jesus, a ideia de Cristo que vem do grego, inclusive é importante destacar, porque ali foram colônias gregas, por isso que a gente fala muito do grego, certo? Existem inclusive os judeus helenísticos, né, os que tiveram influência do mundo grego. Então, o grego é parte, assim como o hebraico também é parte das línguas faladas na região. Então o que a gente tem? Cristo vem de Christos, que vem do grego e significa, em outros conceitos aí, a gente define como ungido, ou aquele que foi benzido de alguma forma, foi trazido à tona para poder ter um certo poder, que vem de Messias, aquele que carrega a palavra, que leva a palavra. E isso já entra em contraste, que acho que é muito importante, com alguns grupos, alguns judeus. Quando a gente falar dos fariseus, que são aqueles que vão seguir a Torá, né? Os fariseus eles vão criticar sempre Jesus Cristo, que não é sobrenome, então lembra? Então é o Messias, né? Por isso que a gente está falando, que vão criticar Jesus,
em outros aspectos. Os fariseus, eles tinham boa parte do domínio das leis orais, também juntando com leis escritas dentro do mundo judaico, vão criticar Jesus e seus apóstolos, passam a persegui-los, principalmente, acho que é importante destacar isso, por conta dos ideais de Jesus, que fazia inclusive críticas ao domínio do Império Romano, e também porque, acho que é muito importante destacar, porque pregava uma fé, ou se preparava para uma fé, que ia para além do mundo judeu. E você sabe muito bem disso, que principalmente quando se fala daquele tempo, não havia algum tipo de conversão dos judeus. Não há um tipo de conversão. E Jesus, ele passa a pregar essa conversão daqueles que não seguem Deus para poderem começar a seguir Deus. Então ele passava a ser criticado, entre outras coisas, por isso. E após a morte e ressurreição de Cristo, a palavra continua a ser passada. Os apóstolos estão aí para isso. E outros seguidores também estão aí para isso. A palavra que Jesus Cristo passou continuava a ser permeada pelas dependências do Império Romano. Tá? Então isso é importante. Aqui a gente não vai narrar contos bíblicos, a gente não vai narrar necessariamente, não contos, né, passagens bíblicas, desculpem, mas passa a ser permeada pelas dependências do Império Romano por vários locais. Chegando, por exemplo, na Antioquia, capital da província romana que se tinha na Síria, chegou a bater nas portas de Constantinopla, depois, o que era a antiga Constantinopla, antes da fundação mesmo, da própria Roma, capital do Império Romano, e atingia sobretudo as populações mais pobres, atingia sobretudo as populações mais carentes por conta principalmente de um discurso mais de caridade, por um discurso de mais de agregar as pessoas do que excluir. Então, se opondo, por exemplo, a uma questão de radicalidade maior do que se tinha na interpretação deles, tá? Isso não sou eu que estou falando, do Antigo Testamento, que aqui a gente vai chamar da Bíblia, a Bíblia judaica, né? Porque a Bíblia judaica, e também das diretrizes impostas pelo Estado, pelo Império Romano. Então, acho que é importante destacar isso. Não necessariamente sempre com certa pacificidade. Muitas vezes, inclusive, com certos conflitos, guerras mesmo. Guerras, mas conflitos mesmos, armados, debates, alguma coisa mais encalorada do que simplesmente pacificidade, tá? Mas existiram, e eles atingiam boa parte dessa população mais carente de Roma, dos plebeus romanos. Só a gente lembrar que ainda na República, quando César era o ditador perpétuo de Roma, ele declarou lá que aqueles que aceitassem fora do Império Romano a dominação romana seriam tratados como cidadãos romanos. E é justamente esse povo que está às margens, na periferia de Roma, que a gente chama, que começam a crescer com o cristianismo. Ele passa a ser perceptível entre essas populações. Ainda assim eram muito perseguidos. Ainda assim é preciso destacar que eram muito perseguidos, porque afinal de contas, Roma não aceitava essa outra religião, esse monoteísmo, porque já não aceitava os judeus. Então reparem que o cristianismo ele foi perseguido também pelos judeus, aqueles mais ortodoxos, também por Roma, mas foi crescendo. Entendam isso. As células romanas foram crescendo em cada canto de Roma, ao ponto de um dia Roma se tornar cristã. Falando muito ao ponto, mas que em 64 depois de Cristo, o imperador Nero, ele incendia Roma, né? E uma das justificativas, sobretudo que falam assim, principalmente na tradição cristã, é de que esse incêndio em Roma foi para limpar a cidade. Para limpar a cidade, destruir as células cristãs em Roma, né? As pequenas capelas que muitas vezes eram escondidas dentro de Roma, para depois reconstruir Roma. Então, a culpa, segundo Nero, o imperador Nero, né, o que aconteceu nesse grande incêndio em Roma, em 64 depois de Cristo, foi culpa dos cristãos, que estavam criando células escondidas dos olhos do Estado romano, que era um Estado pagão. E aí você incendeia, né? E aí ele incendiou Roma para limpar e tentar reconstruir depois.
Assim como também muitos cristãos, vocês sabem disso, eram jogados nos coliseus na extensão do Império Romano, para serem devorados pelos leões como um atrativo, inclusive, para aqueles plebeus, né, para os plebeus poderem se divertir naquela famosa política do pão e circo, aqueles plebeus que não são cristianizados poderem se divertir. Então havia muito conflito, havia muita perseguição. E aí a gente chega num ponto que aí é fundamental para a gente entender aqui. Seria que é um questionamento que se faz. Quando que o cristianismo ele se afasta cada vez mais do judaísmo? Quando que ele se afasta cada vez mais? Ele já tinha um processo de separação do judaísmo. Isso é importante destacar. Mas aqui a gente tem um ponto importante. Mais ou menos entre 40 e 50 depois de Cristo, a gente tem o chamado é o chamado Concílio de Jerusalém. Tá, só para destacar, esse primeiro inicial período, até mesmo dentro do cristianismo primitivo, a gente chama de período apostólico, porque é quando Jesus esteve vivo e os apóstolos também que conheceram Jesus e passaram a propagar a palavra de Jesus estavam vivos também. Então, após aí ressurreição, morte, ressurreição, a gente tem um período chamado aí de que a gente chama de período, a gente tem um concílio, na verdade, o Concílio de Jerusalém, que é considerado aí um dos concílios da igreja, mas ainda não havia a instituição igreja oficial em Roma, isso que é importante destacar também, tá? A gente já falou do Concílio de Nicéia, né? Mas já é um tempo depois. Esse concílio é uma reunião entre as lideranças cristãs, as lideranças, principalmente os apóstolos. Então você teve debates ali entre Paulo de Tarso, Tiago, né? Você teve um debate sobre principalmente que levavam a cada vez mais esse afastamento em relação aos judeus. Esse debate girava muito em torno em relação aos gentios. O que são os gentios? São aqueles não judeus. Quem são? Os não-judeus. Simples assim. Os gentios são os não-judeus. Qual que era o debate a ser feito? Se essa igreja cristã, que ainda era dentro do seio do judaísmo, iria aceitar esses não-judeus? Porque havia ainda assim uma resistência ali dentro entre os próprios apóstolos. Certo? E Paulo de Tarso falava, né? Falou, não, a gente precisa aceitá-los. Só que essa aceitação, ela vai ser seguida de uma tradição judaica, mesmo que eles sejam aceitos. Eles serão seguidos de uma tradição judaica? Qual tradição judaica? A gente fala de um processo de circuncisão, que seria simplesmente a retirada do prepúcio, que é uma pele do pênis que cobre a glande, certo? A pele peniana, que os judeus, historicamente, tradicionalmente, não só os judeus, tá? A gente sabe disso, retiram no 8º dia, se eu não me engano, que é quando, inclusive, dão nome ao filho, inclusive, né? Ao filho homem, a partir do momento que se tira essa pele do pênis, que vão realizar para esses agora novos seguidores, que ainda são judeus, né? Isso vai ser realizado ou não vai ser realizado? Ficou definido que não ia se passar por um processo de circuncisão. Então você teve um debate. Esse processo de circuncisão está contido, por exemplo, na lei mosaica, que é a lei de Moisés, tá bom? Então, só para definir isso aqui rapidamente para vocês, quando Deus havia dito a Abraão que aqueles que fizessem esse ato seriam seus fiéis seguidores, né? Seria um pacto. Então eles definem que não. E aqui a gente tem um afastamento ainda maior, importante destacar, dos apóstolos, do cristianismo em relação à Bíblia judaica, em relação ao Antigo Testamento. E assim o cristianismo continuou a crescer, como eu falei para vocês, chegar em Roma. A gente vai ter lá na frente, né, como eu falei para vocês, em 325, se eu não me engano, o primeiro concílio de Nicéia, que foi realizado na Turquia por lideranças cristãs. Aí a gente já está lá na frente, o cristianismo já ganhou muito corpo, mas ainda assim, por exemplo, Roma ainda se fazia enquanto fazia como pagã, não. Ainda você tinha muito paganismo em Roma, apesar do concílio do Edito de Milão, que definiu Roma como neutra em relação a essas questões. Agora você tem mais liberdade dentro do cristianismo. O concílio de Nicéia tratou um ponto muito importante, que é a questão da natureza de Jesus Cristo.
haviam vertentes, inclusive, sobre isso. Reparem que aqui a gente também não tá colocando em questionamento a existência de Cristo. A gente parte do princípio da sua existência. Tá? Acho que é importante destacar isso. Mas o Concílio de Nicéia debateu e se opôs, né, conseguiu derrotar, pelo menos naquele momento, pelo menos em relação ao concílio, as teses do presbítero Ário, que defendia que Cristo, que Jesus era corpo, que Jesus era importante, era um ser muito importante, que iniciou tudo isso, mas não deixava de ser um ser humano normal como qualquer um, como eu, como vocês. Então, o concílio definiu que não, que essa tese seria derrotada. E aí vem a ideia, que é uma ideia defendida, que é a ideia defendida até hoje, né, propagada até hoje pelo cristianismo, que é a ideia da consubstancialidade. O que é a consubstancialidade? Que Jesus Cristo era corpo, mas também era parte, ou a representação, ou era o próprio Pai. Então a questão, você tinha o Pai, quando a gente fala, é Deus. Então ele é Deus também. Então a gente não vai ficar entrando muito nesses detalhes. Eu sei que tem muita gente que sabe, vocês podem deixar os seus comentários. Eu sei que pode ter hate nisso também. Você falou desse jeito? Não ligo. A gente está aqui trabalhando de uma forma didática para todo mundo. Que não há só corpo, há uma questão espiritual, há uma questão da divindade aqui. O Concílio de Nicéia também definiu a celebração da Páscoa, ou domingo da ressurreição, tá? Então é algo que já existia, mas definiu como forma basicamente oficial. Tá, em tese, é aqui que o cristianismo primitivo se termina. Quando você tem o estabelecimento dessa questão da natureza de Cristo, da questão do domingo de Páscoa, em tese, o cristianismo aqui já cresceu muito, Roma já não perseguia mais cristãos, oficialmente, pelo menos, certo? A população romana, os plebeus, já eram boa parte aí cristãs, convertidas ao cristianismo, mas você tem alguns pontos agora que são importantes para a gente destacar. Por exemplo, em 27 de fevereiro de 380 depois de Cristo, aí um outro imperador importante, o imperador Teodósio, ele faz lá o chamado Édito de Tessalônica. O Édito de Tessalônica, diferente do Édito de Milão, que definiu Roma como neutra em relação a essas questões religiosas, o Édito de Tessalônica, ele é a concretização desse crescimento do cristianismo em Roma, que define, a partir de agora, Roma como cristã. Então o Estado romano ele é oficialmente cristão a partir de 380. E aí passam a perseguir oficialmente, aí a gente fala oficialmente, não significa que não existia antes, os pagãos, aqueles remanescentes do paganismo romano, que não eram a maioria mais, mas ainda assim existiam, passavam a ser perseguidos. Aqui a gente também tem a construção do que a gente vai conhecer muito no Império Bizantino, né, que é o Império Romano do Oriente, já na Idade Média, lá principalmente com o Imperador Justiniano, mas aqui a gente tem a construção do que a gente chama de cesaropapismo. Cesaropapismo, basicamente, é a relação entre Estado e Igreja, na figura de um só. Nesse caso, o imperador. Então a gente tem o cesaropapismo, né, que é o Papa, o César, desculpem, ou o imperador, como vocês quiserem chamar. Dentro de Roma existiam dois tipos de imperadores, tá? Mas aqui a gente vai trabalhar nessa linha para ficar mais fácil para todo mundo. Ele também é um definidor dos dogmas da igreja. Inclusive ele pode puxar, chamar, né, convocar concílios. Como foi o caso do próprio Teodósio, um ano depois do Édito de Tessalônica, em 381 depois de Cristo, foi convocado o Édito de Constantinopla. Esse define por que em Constantinopla, porque aqui a gente já está falando de um império romano dividido em dois por conta de vários povos germânicos com outras religiões, pagãos também, que tinham invadido de várias maneiras o Império Romano do Ocidente com sede em Roma. E aqui a gente tem agora o Concílio de Constantinopla, que reafirma aquele lá de 325, que é o de Nicéia, e também define a perseguição aos arianos. Então, os arianos, aqueles que defendem que Cristo era corpo e só, passam a ser perseguidos e proibidos dentro do conceito da igreja. E Roma, o Império Romano,
agora ele é a igreja, a própria representatividade do cristianismo, e passa a perseguir aqueles que não são. Bom, agora acho que é importante definir uma questão aqui, porque é o método para a gente entender essas questões de datas aqui para a gente fechar, isso é muito importante. Os anos marcados seguintes aí do ano 1 são aí definidos ou denominados de Anno Domini, ou Ano do Senhor. E esse conceito a gente chama também de Era Cristã. Foi definido por Dionísio, o Exíguo. Foi um monge, já no comecinho da Idade Média, viveu ali de 470 a 544. Ele elaborou a data, né, os anos, a partir dos próprios romanos, que eles datavam os eventos a partir da fundação de Roma, utilizando a sigla aí AUC, que do latim vem desde a fundação da cidade. Então, desde a fundação da cidade, lá na monarquia, então os romanos eles seguiam por esse processo. E que, em Lucas, Jesus tinha 30 anos de idade no 15º ano do reinado do imperador Tibério. Então Jesus tinha 30 anos de idade no 15º ano do imperador Tibério, que seguindo, fazendo a somatória em relação à data da fundação, ou o ano da fundação da cidade de Roma, pela cronologia, ele havia nascido no ano 753, desde a fundação da cidade. Só que havia aí um processo contraditório, porque em Mateus, Jesus teria nascido 4 anos antes disso que a gente falou. Em vez de 753, desde a fundação da cidade, ele teria nascido em 749, desde a fundação da cidade. Então, enquanto para Lucas, Jesus tinha nascido dentro do governo do imperador Tibério, para o Mateus, tinha nascido 4 anos antes, dentro do governo do imperador Augusto, que era padrasto de Tibério. E aí, o que o Dionísio definiu? O que o Dionísio definiu para poder solucionar essa problemática? A síntese é que esses dois reinados, esses dois imperadores, coexistiram em governo. Que os 4 últimos anos de Augusto, como relatou em Mateus, foram os 4 primeiros anos de Tibério, como foi relatado em Lucas. E aí você definiu essa ideia do ano 1, seguindo aí para frente. Então isso foi também uma construção da própria igreja. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido. Essa é a primeira aula de outras que poderão vir. E eu estou animado para isso, inclusive. Lembrando que eu deixo aqui as referências para vocês. Eu vou ficando por aqui. Amo vocês, é de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!